Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última leitura que eu acabo de finalizar, Relatos de um Náufrago, do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Cabe destacar que vai ser também a primeira leitura coletiva do Gabo neste ano de 2024. Mas, para quem já conhece o Gabriel, do nosso querido Realismo Fantástico, apresentado lá no Cento de Solidão, na Memória de Minhas Pobres Putas Tristes, ou no Amor no Tempos do Cólera, ou tantas outras obras, Ninguém Escreve o Coronel, no qual ele retrata questões do dia a dia a partir de uma perspectiva lúdica, né? Ou seja, a partir de uma perspectiva mágica e utópica, ele nos faz refletir sobre determinadas circunstâncias, né? Ou seja, para mostrar o peso de uma ditadura ou a dor de viver sobre um governo opressor, nós passamos por uma cidade que fica séculos chovendo, né? Ou seja, o peso da água, o peso da chuva, né? Então vamos lá. Mas aqui, diferente do que nós conhecemos lá no Cento de Solidão, no Amor no Tempos do Cólera, nós encontramos um Gabriel jornalista. Porque foi os relatos que ele fez, né? Na verdade foi a junção de uma série de publicações que ele fez no jornal em que ele trabalhava como escritor, né? Como jornalista, que era o jornal O Espectador, lá da Colômbia, a partir das vivências do Luiz Alexandre Velasco, que foi alguém que ficou muito famoso na Colômbia, pois ele era um marinheiro e ele caiu no mar devido a uma série de questões que eu já vou trazer para vocês, e ele passou 10 dias à deriva, e ao retornar para a Colômbia, a sua história então passa a ser a história de um herói, até na perspectiva da disputa do campo simbólico, que eu já vou explicar para vocês. Mas vamos lá. Do que se trata essa obra? O Gabriel então trabalhava na metade do século XX, né, num jornal, até que chega o Luiz Alexandre Velasco, querendo vender a sua reportagem. Mas como já havia passado alguns anos, desde lá da época em que ele havia feito tanto sucesso com as suas histórias, o redator lá fica assim, bah, será que vale a pena comprar? Tá, vou pagar, mas vou chamar um jornalista inexperiente, um desses novinhos que começou a trabalhar aqui para coletar essa história, e manda, adivinha quem? O nosso querido Gabriel Garcia Marques. Então junta uma história bastante interessante com um escritor magnífico. Mas por que essa história é interessante? Primeiro, cabe destacar que o Luiz Alexandre Velasco ele era um marinheiro do destroyer Caldas, que estava sendo reparado num porto nos Estados Unidos. Ou seja, o governo colombiano havia pagado para uma empresa norte-americana reparar, né, consertar esse destroyer. Enquanto ele ficava lá, os marinheiros ficavam então aguardando nesse porto, se não me engano é Miami ou alguma cidade assim. E tal, tá no reparo, os marinheiros lá curtindo a vida, e o livro começa então relatando esse período em que eles aguardavam a finalização das obras no destroyer. Só que também a gente se depara com uma outra situação. Muitos marinheiros começam a comprar coisas para trazer para a Colômbia. E também não só isso. Nós temos uma série de pessoas e autoridades comprando contrabando, colocando no navio de guerra na perspectiva de trazer e não pagar nada. Então, um navio de guerra que já é muito pesado, quando regressa para a Colômbia, está muito mais pesado, porque tem as compras dos marinheiros e tem todo o contrabando feito também pela elite militar que residia e estava no poder, porque não podemos esquecer que em 1955 a Colômbia vivia a ditadura do Gustavo Rojas Pinilla, uma coisa assim, né? Não esqueci o sobrenome dele, acho Pinilla. Então a Colômbia estava sob essa ditadura. Então esse navio voltado abarrotado de contrabando, pensa bem, um navio da marinha numa ditadura voltando com muito contrabando. Ele tem problemas porque o mar fica um pouquinho mais agitado e o peso faz esse navio balançar. E ao balançar, 8 marinheiros caem no mar. Desses 8, apenas um vai sobreviver. E o navio não consegue dar a volta para tentar buscar eles por conta do peso. Ou seja, preferem se salvar as cargas, né, o contrabando, à vida do cidadão colombiano. Então, ao chegar, as autoridades relatam então que houve uma grande tempestade, alguns marinheiros caíram e provavelmente estariam mortos a essa altura do campeonato. E não relata que estavam abarrotados de contrabando e por isso não puderam dar meia volta para verificar o que aconteceu. Então o Gabriel começa a escrever essa história e escrever a partir de uma outra perspectiva, porque diferente das perspectivas do passado, que eram muito determinadas pelas autoridades, porque veja bem, o Alejandro, né, o Velasco, quando ele volta para a Colômbia, as autoridades logo tratam de prender, não prender ele, mas isolar ele para que ele não desse nenhuma entrevista e controlar o que ele podia falar, porque uma fala dele poderia colocar em xeque a própria ditadura. Como assim? Os militares fazendo contrabando? Os militares roubando? Não seriam eles o baluarte moral da sociedade? E aí que se tá, daí nós temos a disputa do campo simbólico, que acontece até no Brasil, né? Vejamos que no Brasil nós temos inúmeros escândalos de roubo e etc. dentro das Forças Armadas, né, de superfaturamento, e ainda assim muitas vezes tem essa perspectiva de que eles seriam os baluartes morais, seriam os líderes da integridade
ética do país, que a gente sabe que na verdade não é bem assim. Então o Gabriel começa a relatar e a escrever as histórias na verdade, que o Alejandro relata para ele. Olha a Frida aqui nos apoiando na história. E a gente vai ter então uma história significativa que nos ajuda a pensar também sobre o contexto editorial latino-americano, que valoriza muito mais, né, uma mercadoria ao indivíduo. E nós temos então um magnífico Gabriel Garcia Marques dando seus contornos de histórias significativas. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei bem legal, que tem bem no início da obra, que é uma gravura que mostra, por exemplo, o trajeto, né? Aqui que houve a dita tempestade. Então, aqui ele deveria ter chegado, né, com o navio, e aqui ele caiu e a balsa fez todo esse caminho. Então, o próprio Gabriel, depois de começar a escrever as histórias que eram relatadas, ele procura alguém responsável pelo tempo para saber se naquele período havia tido mesmo uma tempestade. E o cara diz: não temos nenhuma marca de nenhuma tempestade forte. Então, ou seja, até para ajudar a desconstruir aquilo que havia sido dito pelos militares. Então vale muito a pena ler essa obra. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque se eu entrar, eu acabo, como ela é curtinha, eu li em 2 sentadas. Eu sentei a primeira vez, li metade da página, depois eu sentei um dia aqui na sala, li a outra metade. Então se eu entrar muito nos detalhes, vocês vão acabar perdendo a graça da própria leitura. Então só para não destoar, eu vou falar uma pequena partezinha que mostra a forma de escrita, tá? Capítulo 9. Começa a mudar a cor da água. Com o remo partido, desesperado pela raiva, continuei golpeando a água. Precisava me vingar dos tubarões que me arrebataram das mãos o único alimento que eu dispunha. Era quase 5 da tarde do meu 7º dia no mar. Em pouco tempo viriam os tubarões em massa. Eu, porém, me sentia forte, só com os 2 pedaços que conseguia comer. E a raiva causada pela perda do resto do peixe me dava um estranho ânimo para lutar. Na balsa ainda havia 2 remos. Pensei em trocar por outro o remo partido para continuar brigando com as feras. Mas o instinto de conservação foi mais forte que a raiva. Poderia perder os outros remos e não sabia em que momento iria precisar deles. Ou seja, então é um relato bem interessante, e como ele foi publicado em capítulos no jornal, aqui nós temos os mesmos capítulos transcritos do jornal, com uma melhora assim, em termos de construção de continuidade, mas ainda assim nós temos uma obra muito significativa, que não só nos conta uma história interessantíssima, mas nos faz questionar sobre a ditadura na América Latina, que é tão recorrente. E mais do que isso, a forma deturpada que muitas vezes se enxerga as forças das armadas como se fossem baluartes da moralidade, quando na verdade eles são pessoas como nós, sujeitas aos mesmos problemas que outras esferas da sociedade sofrem. Então, leiam Relatos de um Náufrago do nosso querido Gabriel Garcia Marques, que vocês não vão se arrepender. Uma obra significativa que vale leitura. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar e nos seguir lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!